Por que os trabalhos, né, envolvendo ali adestramento tão aquém aqui no Brasil, né? Quase como uma lenda, o tal do cachorro bem treinado, educado. Pouquíssimas pessoas já viram um cachorro assim, né? Infelizmente, poucas pessoas têm realmente um cachorro bem treinado. Mas, em contrapartida, as redes sociais, como o Instagram, né, principalmente que é o que está em alta, tem vários perfis de adestradores e muita pessoa interessada, pelo menos naquele âmbito ali virtual, comentando, tirando dúvida, se interessando, pelo menos mostrando isso. Existe um fator que é o que eu já trouxe aqui, já falei em live, que é o muito batido, que o adestramento não é uma janela de tempo. Não vou me apegar nisso, quero pegar em um outro ponto, eu só fazer essa breve introdução. O adestramento não é uma janela de tempo, onde você leva o cachorro para um adestrador, ele está consertado e depois volta, né, para casa ali pronto. Não, a família precisa dar continuidade. Se a família precisa dar continuidade, o dono e a família precisam ter interesse. Beleza, todo mundo sabe disso. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão diferente, que também envolve nessa questão dos maus resultados. E esse ponto eu quero trazer a responsabilidade para os profissionais, tá? Beleza, tem esse fator aí da família dar continuidade. Vamos falar que a família está interessada, a família dá continuidade, só que ela não é bem assistida. Por que isso eventualmente acontece? Desde muito cedo eu tenho um fascínio, um interesse por pessoas caprichosas. Isso não quer dizer que eu naturalmente sou, mas é uma característica que me atrai, eu acho bonito. Eu cresci vendo a minha mãe sendo uma pessoa assim, né? A minha mãe é uma pessoa, assim, mil e uma utilidades. Ela consegue, desde fazer um artesanato até bater uma laje, fazer uma instalação de cano, colocar piso em uma casa, pintar um portão, colocar estofado em um sofá, costurar uma roupa. Assim, ela tem muitas habilidades. E tudo que ela faz, ela coloca ali muita dedicação, muito esmero. E eu gosto muito disso, me atraiu muito. Depois, né, tendo contato com a minha, que é hoje a minha esposa, né? Na época já foi um dia namorada, eu conheci o meu sogro e ele também tem essa característica. Sem querer desfazer do meu sogro, ele já não tem mil e umas funções que nem a minha mãe. Ele é um mecânico, mas muito caprichoso, muito profissional no que ele faz, sabe? Uma peça que tem lá no motor do carro, que fica um negócio super fechado, ele faz a questão de deixar brilhando, limpinho para poder instalar. Eu acho isso muito bonito. Tendo essa minha característica, eu eventualmente, olha que viagem minha, né? Eu caio em alguns vídeos, né, principalmente de asiático, japonês e tudo mais, fazendo uma função específica. Existem alguns vídeos assim no YouTube, por exemplo, padeiro. O cara tá lá, pega massa, faz todo o processo com muita higiene, com muito respeito com o alimento. E existem outras profissões também que são demonstradas aqui no YouTube e eu gosto de ficar vendo o cuidado ali de uma pessoa envolvendo um processo. Se a gente trazer, né, para o mundo do adestramento, existe um processo também que ele precisa ser feito de uma maneira técnica e ética. A gente está falando de animais, seres vivos, então também tem esse fator de você trabalhar com respeito com aquele animal, com carinho. A gente até pode colocar aqui o termo amor, né, envolvendo todo esse processo. E porque muitos profissionais do adestramento não têm esse cuidado, esse carinho, esse esmero. O que acontece para isso se perder? Como eu já passei aqui, eu me interesso por essa característica, eu me interesso por isso. E eu cheguei no mundo do adestramento, eu não caí aqui de paraquedas. Foi diferente da maioria dos adestradores que em dado momento da vida fez sentido entrar para esse ramo. Eu desde criança me interessava por isso. Acontece que eu não tinha muita coragem para realmente querer viver disso. Porque era um negócio muito distante, eu não conhecia ninguém, nenhum adestrador, e não conhecia ninguém que tinha treinado o cão. Era aquela coisa, pô, só rico faz de vez em quando, sabe? Era um negócio fora da minha realidade. Hoje em dia está muito longe disso, né? Eu tô falando de, imagina, 25 anos atrás.
mas eu já pensava em trabalhar com adestramento, ou seja, é uma profissão que eu escolhi por aquilo que realmente eu quero. Eu abri mão da segurança, né, daquela coisa de estar fazendo um curso superior, seguir uma carreira, trabalhar em uma empresa CLT, para empreender, para trabalhar por conta própria, para trabalhar com câncer, porque era o que eu sonhava, que eu desejava, que eu almejava para minha vida. Mas mesmo eu, que não caí aqui, abre-se aspas, de paraquedas, sem desmerecer a caminhada, né, a história de cada um, eventualmente eu também fico desmotivado. Imagina as pessoas que chegam aqui sem ter toda aquela paixão. Então, pensando a respeito disso, né, para mim não me tornar mais um profissional que levanta e empurra, né, as tarefas do dia a dia com uma barriga, faz aquela coisa mal feita, foi algo de bastante reflexão minha. O que faz um profissional trabalhar dessa maneira? E eu consegui ter uma resposta para mim que possa fazer sentido aí para você. E essa vai ser uma resposta que não vai englobar somente o mundo do adestramento. Vai responder também o porquê que a gente, na nossa dinâmica social, a gente vai em um comércio, a gente vai precisar de outras pessoas, de serviços de terceiros, e muitas das vezes a gente é mal atendido, o serviço que a gente contrata é mal feito. Isso vai responder isso também. Eu já citei aqui, né, que eu vejo muitos vídeos de asiáticos trabalhando com toda aquela estrutura organizadinha, né, fazendo um trabalho muito bem feito. Isso acontece aqui no Brasil também, sem sombra de dúvidas. Mas quando você fala de um país de primeiro mundo comparando com um país de terceiro mundo, influencia em muita coisa, inclusive nisso daí. Você imagina um profissional de um país de primeiro mundo, onde ele tem um poder aquisitivo de se alimentar bem, ele tem uma estrutura na cidade, no país dele, de poder viajar, de poder curtir, né? Poder sair à noite sem ter medo de ser assaltado, de ter um carro que não vai passar por um monte de buraco, que não vai quebrar tão rápido. Então, quando a gente fala de um país de terceiro mundo como o Brasil, cara, as coisas aqui são muito mais difíceis. Tanto de equipamento que você precisa comprar, né? No mundo do adestramento, por exemplo, uma Prong, uma Prong Color é basicamente mais de 30% de um salário mínimo. Mais de 30% de um salário mínimo. Coisa que nos Estados Unidos é muito mais fácil você ter acesso a esse equipamento. Então é mais difícil você ter equipamentos de qualidade, você montar toda uma estrutura necessária, né, para você fazer um treinamento legal com o cachorro. É muito mais penoso, não só envolvendo equipamentos de treinamento, mas até mesmo material de obra, mão de obra, enfim. Tudo aqui é muito mais custoso, é muito mais difícil. Então isso me fez, né, entender muita coisa, né? Esses dias eu fui mal atendido no açougue, né? Eu cheguei lá pro cara lá e perguntei: vem cá, o cara aí tá bonito e tal, a carne tá assim. Me respondeu assim, comprei, acreditei nele, cheguei em casa, a carne já tava passando pra caramba, então não tava legal. Ele poderia falar, por mais que ele seja funcionário da empresa: ó, ela não tá tão bonita não, tá? Se eu fosse você, eu comprava uma outra coisa. Coisa que já aconteceu, né, com outros atendimentos. Então, hoje em dia, eu olho para esse cara e falo: cara, não querendo aqui, galera, passar pano pro mau profissional. Não é isso. Não é isso. Vocês vão conseguir entender todo o meu raciocínio com o decorrer do vídeo. Mas é mais fácil a gente entender porque isso acontece. Pô, o salário do cara, olha a vida que ele tem. A falta de estrutura, a falta de conforto, a falta de recreação, o cara não tem uma válvula de escape, o cara não pode sair às vezes à noite para poder se divertir com medo da violência, o cara não tem condição financeira para fazer nem que seja uma viagem por ano, para ter um conforto mais básico dentro de casa. Então tudo isso fica pesando, né, no emocional do cara. E ele, não estando bem, frustrado, ele chega lá e tem essa resposta ruim. Então, galera, pensando a respeito disso, refletindo, né, a respeito sobre essa situação, eu hoje em dia me blindo muito.
na questão de conteúdo que eu assisto, do que eu faço com o meu estilo de vida, justamente para não trazer uma carga emocional pesada para o meu trabalho com o cachorro. Sabe, eu não quero ser um profissional que trabalha de mal com a vida, que faz um atendimento merda, que não trabalha com o cachorro de uma maneira ética. Eu não quero isso. Então, quais são as medidas que eu acabei adotando, né, para que isso não aconteça? Cobrar um pouco mais caro. Olha que interessante. Para a gente sair desse ciclo, né, de mau atendimento, de uma má prestação de serviço, a gente vai ter que cobrar. Um dos fatores, não é só isso, a gente tem que cobrar mais caro. Ou seja, o profissional que cobra mais caro, saiba você que ele está também te beneficiando. Você pode ter certeza disso. Se você chega em uma empresa onde quem vai te atender está sendo mal pago, você tem uma grande probabilidade de você ser mal atendido, do serviço ser mal feito. Então, de cara, a gente já tem que cortar essa ideia de ficar barganhando e não valorizando o serviço dos outros, né? Tem até uma galera que estuda mais essa questão de história, sociologia, de pensamento, que fala que essa cultura que a gente tem vem de uma cultura escravista, né? De não valorizar o trabalho, enfim, fica aqui a reflexão. Faz sentido. A gente dá valor ao bem, mas não ao serviço executado. Então, eu percebo que eu ter o ato de ter a coragem de cobrar mais caro e propor um serviço de qualidade superior, não só eu vou sair beneficiado, a pessoa também vai sair beneficiada. É lógico que isso não é a regra, né? Não é porque a pessoa cobra caro que ela vai ter uma cabeça melhor, que ela vai fazer o serviço da maneira correta. Não é isso. Mas esse é um dos fatores. Uma outra coisa muito importante, né, que eu fiz esses dias, para quem era um empreendedor, você precisa tirar folga, você precisa descansar, você precisa ter um tempo para você. Isso não serve, é lógico, só no meio do adestramento, para qualquer pessoa que trabalha por conta própria, ou para até mesmo um empresário, um empreendedor que tem ali funcionários. Cara, no momento que você coloca uma carga horária muito grande, você vai desgastar o ser humano que está ali. A gente não é máquina. Então eu comecei a adotar uma série de postura que eu entendi que iria fazer a minha vida mais leve. Cobra mais caro, tenha um tempo para você descansar, isso é digno, isso é merecido, isso é certo. Em determinado momento, o horário, eu não respondo mais mensagens. E antes eu até me sentia mal por estar ignorando ali a pessoa, mas eu preciso ter um período para parar. Eu não posso ser o Eric adestrador 24 horas por dia. Então eu aprendi que eu tinha que ter momento de folga, de lazer. Eu entendi que até mesmo no meu período de folga, onde eu estou tranquilo, que tipo de atividade que eu vou fazer que vai contribuir para mim estar descansado ou não. Por exemplo, eu preciso dormir mais cedo. Eu não posso ficar tendo aquela conduta de ficar arrastando o feed no Instagram o dia inteiro no meu dia de folga. Porque isso desgasta, eu já percebi que isso não faz bem pra mim. Eu tenho que ver outro tipo de conteúdo. Esse formato de vídeo que eu tô fazendo, por exemplo, é o que eu mais gosto de assistir aqui no YouTube. Sem edição, a pessoa passando uma ideia como se estivesse trocando ideia comigo. É isso que me deixa bem. É isso que eu gosto de assistir e por isso que eu tô passando aqui pra vocês. Um outro fator importante para quem cria um conteúdo, né, para quem tem uma parte criativa, e o meu trabalho envolve isso, é você saber filtrar quais são as suas referências, para você não ficar confuso, não ficar perdido. Isso eu fiz também, já uma conduta que eu adoto. Ou seja, para um profissional prestar um bom serviço, ele precisa ter essa consciência das coisas que prejudicam o seu trabalho, prejudicam a qualidade, prejudicam a sua qualidade de vida e aos poucos procurando trabalhar em cima disso daí, mudar esse quadro. Né? Quando se fala, por exemplo, em equipamento, em estrutura, a gente está falando de uma questão financeira, é algo que não vai ser resolvido, é lógico, do dia para a noite. Você vai precisar comprar um pouco mais caro, aí você começa a juntar grana, aí você precisa estudar a respeito do seu negócio para o seu trabalho ser mais diferenciado, você
conseguir cobrar um pouco mais alto ainda, para você ter capital, para reinvestir no negócio e poder ter uma estrutura legal e você trabalhar da maneira correta, não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Eu vou dar aqui mais um exemplo, né, do quanto que é difícil, né, um exemplo agora negativo a respeito, né, do exemplo que eu falei da minha mãe. Né? Minha mãe também, durante muito tempo, ela foi empreendedora. Eu sempre via ela atrasada, eu sempre via ela desgastada trabalhando. Ela trabalha com artesanato, né, fazendo caixas de presente e tudo mais. E sempre eram clientes que faziam compras em cima da hora, que é aquele comerciante também que não tem capital. Ele recebe a grana, tá, beleza, eu vou investir. Ele não pode investir de uma maneira calma. Então também já vem uma cadeia daí, o próprio negócio dele também já não está tendo da maneira correta. Então é um ciclo, né? Um vai passando para o outro nessa cadeia. Então os clientes dela compravam em cima da hora. Ela também não tinha a grana, o dinheiro para comprar a matéria-prima e fazer todo o que ela precisava fazer, todo o artesanato, as caixas, e deixar já em um estoque. Não, ela só ia ter o dinheiro a partir do momento que ela recebesse, ou que ela confirmou lá que realmente que a pessoa vai fazer o pedido. A pessoa pagou, pronto, agora eu posso ir lá, comprar, e eu tenho que correr com esse processo, vou me desgastar. E ela ficou presa, né, nesse ciclo vicioso durante muito tempo. E muitos empreendedores ficam nisso daí. Porque para você sair dessa categoria e você conseguir trabalhar de uma maneira, vamos usar o termo correto, o que seria o correto? O prazo correto, quem está prestando o serviço não vai se desgastar, eu vou entregar para você o serviço da maneira correta, tudo de uma maneira muito ética e profissional. Para você sair dessa categoria inicial e fazer esse salto como empreendedor, em um país de terceiro mundo, é muito mais difícil, galera. É muito mais difícil. Então, essa reflexão me fez entender o porquê muitos profissionais do adestramento são maus profissionais. Existem muitos profissionais famosos, Instagram, YouTuber, que nos bastidores não é nada daquilo. O manejo do cara não é nada daquilo, é uma mentira, é uma fraude. Esse foi um dos fatores também por eu me afastar do Instagram e parar de acompanhar muita coisa, porque é muita mentira, muita mentirada que tem lá. Muita coisa que é vendida que não é real. Por que isso acontece? Um desses fatores é isso. Tem o fator de vontade da pessoa, de ética, de não querer passar a perna. Tem esse fator. Que é um fator também que é muito colocado na nossa cultura, né? O tal do jeitinho brasileiro. Mas também tem esse fator, galera. Tá em um país de terceiro mundo, pagando imposto pra caramba, tudo aqui é muito difícil você trabalhar da maneira correta. Eu vejo como um ato de rebeldia, um ato de contrapor tudo isso que acontece na nossa realidade, um ato de coragem. É quem tá nessa realidade aqui desse Brasilzão, fazer, cara, eu vou fazer um trabalho ético. Vou fazer o trabalho da maneira correta. Você se desdobrar para entregar o seu melhor. Cara, isso é um ato de coragem muito grande. Porque a partir do momento que você acorda, você se depara com uma realidade que te esmaga e que te traz para baixo. Pô, eu vou fazer o transporte de um cachorro. Pô, eu marco o horário certinho, levo o cachorro com calma para defecar, para urinar, né, para ele não ficar apertado, boto o cachorro no carro de uma maneira confortável, Você saiu na rua, a rua tá cheia de buraco. O buraco que você passa daquele buraco ali já faz 1, 2, 3 anos, ninguém conserta. Então você olha para esse tipo de coisa e esse tipo de coisa vai te contaminando. E é como se fosse aquela analogia do caranguejo que fica te puxando para baixo, te puxando para baixo. Então, uma coisa que eu já ouvi muito, né? Não pessoalmente, mas de conteúdo aqui na internet, o quanto que você sair, né, do Brasil ou de um ambiente ruim faz você ter outra cabeça. Então o cara tá lá morando lá numa favela no Rio de Janeiro, o cara sai daqui, o cara, por exemplo, mete as caras lá na Europa, ou vai para um outro lugar, ou se desdobra para pagar um lugar mais caro, vai para um outro estado, ou até mesmo para uma cidade mais simples, né? Tem muita cidadezinha simples aqui no Brasil, mas mais arrumadinha. A cabeça do cara muda, o cara tem criatividade, o cara se sente mais feliz. Até uma tristeza que o cara tinha, o cara perde tudo ali.
que o ambiente realmente pesa, isso é real, isso é fato. Isso é fato. Então, essa foi uma das minhas reflexões, o porquê que o adestramento dá tão errado aqui no Brasil, comparado com outros países. Mais uma vez, para finalizar, não é só esse fator, tem o fator interesse do dono, tem o fator, né, do profissional, até mesmo ele ter as condições, mas não querer fazer, né, não ser ético, mas também tem esse fator, o fator Brasilzão, o fator que dificulta esses processos para a gente, né? Todos nós aqui somos seres humanos, não é máquina para ficar trabalhando de uma maneira completamente em alto nível em um cenário que não favorece para a gente. Então, invista em você, né? Eu, por exemplo, não assisto telejornal, não fico assistindo essas notícias ruins. Procuro me alimentar bem, procuro dormir bem, procuro ter bem-estar e tranquilidade dentro da minha casa, dentro da minha relação com a minha esposa, não ter confusão, não ter brigaiada, ter um ambiente saudável e assim eu poder retribuir isso para o mundo, devolver, vamos colocar assim de uma maneira até meio estranha, mas de uma maneira positiva, de uma energia positiva, né, para o meu trabalho. Então eu sempre fico muito atento, eu não relaxo essa conduta, sabe? Eu fico, o que eu estou fazendo da minha vida? O que está acontecendo à minha volta? O que eu posso fazer para melhorar? Hoje eu entendo que descansar, você se blindar de muita coisa, você proporcionar conforto para você, é um baita do investimento. Eu estou, por exemplo, agora aqui no quarto com o ar-condicionado ligado. O ar-condicionado é uma nota aqui no Brasil, conta de luz é cara, é cara. Olha a tranquilidade que dá, o relaxamento, o conforto que você está em um ambiente, você não está passando um calorão danado. Você está aqui, você dorme bem num ambiente como esse, você está com criatividade, e a roda começa a girar. Para finalizar, vou usar mais uma frase aqui que marcou a minha vida, que meu tio fala bastante, que é: remela chama remela, dinheiro chama dinheiro. Quando você começa a ganhar um dinheirinho, você tem que ter a coragem de fazer as escolhas certas, de fazer essa engrenagem continuar gerando. Invista num equipamento bom, invista no conforto para você, pega esse dinheiro e passeia, descansa, fica off, não pega um monte de trabalho para você, porque isso você está investindo em você está investindo na sua cabeça, na sua criatividade, no seu estado de espírito, e com toda essa positividade que você está, conforto, essa cabeça legal, saudável, você vai conseguir produzir mais e a parada vai evoluir. Eu sei que isso não é fácil, estou nessa caminhada, mas essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Falou, galera, até a próxima.